agronegócio pelo PGDRA, né, da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, possui graduação em Serviço Social pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná e mestrado em Letras e Linguagem, Sociedade pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná, né? A Gilslene é uma professora da casa, formada pela casa, tem uma trajetória toda acadêmica pela UniOeste, né? E hoje também uma atuação, já há algum tempo uma atuação profissional pela UniOeste. Nós, desde já, a gente agradece, Gilslene, a sua disponibilidade de estar conosco, né? Nessa oportunidade aqui nas conferências do NDR, para nos provocar a uma reflexão sobre um tema que é deveras importante, né? Este tema da violência ou dos sinistros no trânsito. E aí, antes de passar a palavra para a Gilslene, eu gostaria de fazer um registro, né? Coincidentemente, houve a necessidade de mudar a exposição da Gilslene para a data de hoje, e essa mudança acabou se tornando interessante na medida em que no dia de ontem, né, no terceiro domingo do mês de novembro, a gente tem um dia, né, considerado Dia Mundial em memória das vítimas de trânsito, e alguns municípios até tomaram a decisão de não fazer atividade no domingo, mas fazer na segunda-feira como uma forma de mobilização, né, da sociedade, chamando a atenção da sociedade para este problema. Então, esse Dia Mundial em memória das vítimas do trânsito, ele foi, né, começou essa mobilização em 1993, lá no Reino Unido, mas somente, né, no ano de 2005, a ONU transforma em uma resolução convocando os países membros, né, a aderirem a esse Dia Mundial de conscientização sobre esse problema, que é um problema de saúde pública, mas não é somente um problema de saúde pública, né, é um problema que afeta a sociedade como um todo, porque falamos da perda ou da incapacitação de pessoas queridas. Então, foi extremamente importante, né, para todos nós estarmos podendo realizar essa atividade no dia de hoje, na medida em que, inclusive, nesse ano de 2021, né, o nosso Ministério, né, do Transporte e Infraestrutura resolveu criar, né, uma década de ação pela segurança no trânsito, chamando a todos nós a participar de um Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito, né? Que a gente se engaje como sociedade, como órgãos públicos, nessa reflexão, nesse debate, e que a gente possa ter a consciência dos prejuízos, né, que a violência no trânsito, considerada uma das violências urbanas mais sérias, o que elas nos causa como sociedade. E só para ilustrar, né, considerando os principais municípios aqui da região oeste, só, né, até o dia de ontem, então do dia 1º de janeiro até o dia de ontem, né, 21 de novembro, o município de Cascavel, de maior porte da região oeste, contabiliza 61 vítimas fatais de violência no trânsito, né? Então isso é um número assim assustador, mas quem vai poder falar melhor para a gente sobre isso é a Gilslene, que vai trazer o seu trabalho de pesquisa, né, a atualidade do tema, que foi o tema da dissertação dela, e nos ajuda a continuar a trabalhando nisso. Então, Gilslene, eu te passo a palavra, tá? Seja muito bem-vinda a esse ambiente e agradecemos a todos que estão aqui conosco. Muito obrigada, professora Zelimar. Uma vez mais agradeço a oportunidade ao NDR, também a minha orientadora, hoje moderadora dessa mesa, professora Zelimar, todos os estudantes, colegas professores, pesquisadores que nos prestigiam neste momento, né? E dizer que estar realmente nesse ambiente do NDR é motivo de alegria, mas como eu colocava para a professora Zelimar, também preocupa, né? Porque a gente sabe da seriedade, a magnitude das temáticas que são aqui apresentadas, e sempre que a gente é desafiado, então, a compor esse ambiente, na 89ª exposição aí, nos chama também a uma grande responsabilidade para dar qualidade aqui a esse espaço tão importante para a exposição das pesquisas e da produção na nossa universidade. Então, muito obrigada.
Como a professora Zelimar bem colocou, né, sobre as datas, sobre a realidade regional neste momento, anteriormente eu também falava, né, de que a questão dos acidentes em função do ambiente de pandemia, nós falamos sobre os acidentes numa lógica de precaução, mas nós, nesse período, nos distanciamos um pouquinho dos números, né, em acompanhar o que estava ocorrendo na questão dos acidentes de trânsito. Os acidentes de trânsito são, sem dúvida, um importante tema na saúde pública, porque as consequências destes estão dentro daquilo que a gente denomina em saúde pública das causas de morte preveníveis e evitáveis, né? Então, existe um conjunto de mortes não preveníveis e não evitáveis, mas os acidentes de trânsito se enquadram justamente no oposto disso. É possível evitar e é possível prevenir, né? Então, quando a gente acompanha o crescimento desses números e a consequência disso para a sociedade, preocupa ainda mais, entristece e, como diz a Zelimar, chama para uma reflexão, porque se é possível mudar o quadro, falta então ação em algumas dimensões, né, de intervenção política mesmo. A proposta, né, da tese foi discutir a questão das repercussões sociais e econômicas que decorrem das mortes que se associam também às lesões permanentes e temporárias produzidas pelos acidentes na população jovem na faixa etária dos 18 aos 29 anos, nos 5 principais municípios de atividade produtiva do agronegócio, sejam eles Cascavel, Toledo, Palotina, Marechal Cândido Rondon e Cafelândia, né? Então, o nosso período temporal foi do ano de 2012 ao ano de 2014, com a coleta de dados no ano de 2016, visto que os dados de saúde pública e também de segurança pública são dados que eles levam entre 12 a 18 meses para ser processado nos sistemas. Então, até o ano de 2014, ele vai rodar lá em 2016, e o ano de 2015 só em 2017, né? Então, é em função disso que a gente tem esse vácuo temporal, né? Que é pela demora, digamos assim, porque não se trata de um sistema alimentado automaticamente, né? Mas ele é alimentado diariamente, mas que gera uma base de dados no decorrer de um ano em função dos trâmites de pagamento da saúde. Os pressupostos, né, dos quais nós partimos para reflexão, conhecimento dessa realidade, né? A primeira é conhecer, ou compreender, identificar até que ponto, né, os óbitos seriam aquilo de mais grave que acontece num acidente. E uma das coisas que nós verificamos é que as lesões temporárias ou permanentes na população jovem pode ser tão nociva quanto o próprio óbito, né? Isso porque numa lesão grave ou incapacitante, você pode limitar um jovem de 18, 19, 20 anos a toda uma limitação para o restante da sua vida no que diz respeito à capacitação, formação, desenvolvimento social, humano, intelectual, né? Então, o acidente nessas situações impõe um limite de quase morte, né? Então, há a presença da pessoa, mas para termos econômicos e termos de desenvolvimento, há uma limitação que se impõe também, e especialmente na questão da renovação da força de trabalho. O outro fator levado em conta na pesquisa diz respeito à própria curva demográfica, né? Então, se a gente tem, por consequência, inclusive, né, de um SUS atuante, de abrangência amplo, territorial, universal, que aumenta a expectativa de vida da população, há do outro lado também uma redução das taxas de natalidade. Então, se a nossa curva ascende para a idade e reduz na natalidade, há que se preocupar muito justamente com a faixa jovem, que seria aquela camada populacional que daria continuidade aos processos de produção, né? Então, à medida em que nós interferimos também no meio dessa curva, nós estamos criando uma condição desfavorável para as questões relacionadas ao desenvolvimento.
As lesões temporárias decorrentes dos acidentes impõem um significativo dispêndio de recursos de todas as ordens, né, sejam elas de recursos humanos para os cuidados, recursos financeiros e também o comprometimento da perspectiva de alocação de recursos públicos destinados às práticas, às ações, intervenções e políticas que poderiam, num dado momento, atuar para a promoção da vida, para a promoção da saúde, para a promoção do desenvolvimento social e humano. Então, à medida que nós empenhoramos grande quantidade dos recursos públicos para atender as questões relacionadas ao acidente, né? E aqui na tese nós falamos sobre a questão do meio onde o acidente ocorre, então a questão de reparar os danos materiais, né? A questão de reparar outros danos e também da vida das pessoas e os longos períodos de internamento, os largos custos com a medicação, cirurgias, equipamentos, tecnologia em saúde para atender o acidentado, reverte de maneira negativa, então, no aprimoramento de outras ações de promoção da vida e da saúde. A redução dos números de acidentes e mortes no trânsito, ela só se efetiva mediante uma educação para o trânsito, né? Que integre a formação dos sujeitos no âmbito do ensino formal e da educação não formal. Então, lá na tese, nós falávamos da questão do trânsito como uma das dimensões da vida social do sujeito moderno, contemporâneo, né? Então, se nós pensarmos o que significava a vida no trânsito, o deslocamento, os trajetos, né, na década de 50 no Brasil, nós vamos compreender que o que demanda para essa sociedade de século XXI é de uma outra posição na vida das pessoas. Então, se o trânsito hoje compõe, né, a minha expectativa para o trabalho, para o desenvolvimento, para a vida social, e estando os veículos disponíveis para o maior contingente também de população, na tese nós defendemos a ideia de que essa dimensão da vida social deva ser tratada nos aspectos da educação. E qual educação? A partir do momento que o sujeito vai dirigir, né, aquele aprendizado de autoescola, a cartilha que o sujeito decora para a prova, para a retirada da habilitação, certamente que não, né? A complexidade dessa relação entre os homens condutores e os homens que estão no trânsito como pedestres, né? Considerando ainda que num dado momento do nosso dia a dia, no nosso cotidiano, nós invertemos muito essas posições. Num dado momento somos condutores, no outro somos ciclistas, no outro somos pedestres, né? No outro somos pessoa transitando dentro de um transporte coletivo. Então, a ideia de que nós precisamos realmente ter uma educação para dividir e compartilhar esse espaço no âmbito das cidades, no território urbano, enfim, naquilo que compõe essa malha de deslocamentos necessários para a execução da vida cotidiana. O objetivo, então, do trabalho repousou no fato de analisarmos a relação da violência e a renovação da força de trabalho de jovens com a idade de 18 a 29 anos, nos municípios citados anteriormente. Como objetivos específicos, nós trabalhamos com a ideia de mapear as ocorrências, né, e o montante de vítimas dos acidentes no perímetro urbano das cidades escolhidas, uma caracterização das vítimas, né, na questão das variáveis sociodemográficas, visto que nós não trabalhamos com entrevistas. Então, até esse foi um dado também que nós sinalizamos ao final do trabalho, né, de que o nosso trabalho ele cumpriu uma função de dar luz, de trazer a informação do quadro geral sociodemográfico de quem são essas pessoas, mas de forma alguma ele dá conta de expressar, de revelar a magnitude, né, do que significa isso na vida de cada uma dessas pessoas que nós levantamos como dado nessa pesquisa, né? E quão seria importante essa perspectiva de revelarmos essas histórias, né? O que o acidente privou na vida dessas pessoas, que etapas encerrou precocemente, né? Então, existe muita vida para além dos dados que nós trazemos aqui neste trabalho. E
de maneira geral, a gente mostra um pouquinho, então, da idade, qual a faixa etária, onde estão as maiores ocorrências, o sexo, a escolaridade, a ocupação dessas pessoas, né, o estado civil. Então, uma série de dados que possibilitam uma leitura também para intervenção nessa realidade. A outra proposta, então, entre os objetivos, a sistematização dos dados referente aos números dos acidentes, no que se refere aos óbitos, às lesões temporárias, às permanentes, na composição e formação da força de trabalho jovem para uma determinada região. E por fim, então, obviamente, né, a gente pensa que não basta o levantamento dos dados ou o reconhecimento de uma realidade, mas uma proposição de intervenção. Como agir dentro dessa realidade que se apresenta através do levantamento desses dados? Um dos primeiros quadros, né, que a gente traz aqui, e eu gostaria de destacar a dificuldade que nós encontramos em trabalhar com os dados das políticas de maneira geral. Então, os dados dos acidentes de trânsito, primeiro que a faixa etária da política de segurança e mobilidade tem um recorte diferente daquele utilizado na saúde pública. Então, começa aí uma das dificuldades para localizar essa faixa etária e identificar esse público, né? Então, a necessidade também de uma convergência entre as políticas utilizando, né, a própria regulamentação nacional para identificar esses públicos. Então, esse quadro aqui, que nós trouxemos, o número de acidentes por faixa etária, foi um quadro produzido a partir de 3 bases de dados, né? A primeira delas do Anuário Estatístico do Detran Paraná, dados do censo do IBGE e microdados do IBGE de 2010. E também o banco de dados da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros do Paraná, que foi o CISBM-RGO, que foi, na verdade, um programa desenvolvido num dos processos de pós-graduação da própria UniOeste com os bombeiros da cidade de Cascavel, que acabou se estendendo para uso em outras cidades do Paraná. Mas ele não é um programa que está oficialmente institucionalizado, então ele tem muitas limitações, ele necessita de um manuseio, uma operação manual, vamos dizer assim, na identificação dos dados, ele não tem relatórios todos prontos, né? Há uma necessidade de organizar os dados para você poder coletar. Então, o que a gente chama atenção aqui, primeiro, né, para a frota de veículos em relação à população, a população jovem desses municípios durante o período da pesquisa, o número de acidentes e, acima de tudo, chamar atenção para o percentual do número de acidentes com jovens nessas cidades. Então, Cascavel, a gente vai observar ali uma taxa de 68,92% de presença de pessoa jovem em ocorrências de trânsito como vítimas. Na cidade de Toledo, esse número sobe para 69,40%. Na cidade de Palotina, representa 18,10%. Marechal Cândido Rondon, 45,92%. E como dado regional global, 63%. A cidade de Cafelândia não foi possível a identificação específica, por quê? Porque os dados de Cafelândia, eles aparecem no CISBM conjuntamente com os dados da cidade de Cascavel, visto que o destacamento de Cascavel é quem atende Cafelândia. Não há corporação na cidade de Cafelândia, então os números estão compilados conjuntamente. Trouxe aqui um quadro, né, para chamar a atenção de um outro detalhe, aqui, um quadro que não está lá na tese, utilizando aqui como uma atualização de dados a partir de 2014, no que se refere à frota. E o que chama atenção aqui é justamente essa questão de que não há uma linearidade, né, da frota. Então, você tem anos que a frota aparece maior, outros anos menores e com alguns picos, né? Essa diferença diz respeito àquilo que eu gostaria até de denominar como a primeira infração,
que são as situações de veículos registrados no município, mas que não houve a devida quitação dos seus débitos com o Estado. Então, não houve o pagamento do IPVA, emplacamento, essas questões todas. Então, houve a venda do veículo na cidade, mas não houve a regularização para aquele ano, por isso a diferença de números. Então, há ali uma pendência. E considerando que a legislação interpreta isso como uma infração no trânsito, né, a gente começa a entender um pouquinho também da nossa relação com esse bem que é o automóvel e o que ele compreende, né? Então, a sua aquisição, o que ele compreende das responsabilidades do seu proprietário e também do seu condutor. Então, esse quadro aqui fala um pouquinho sobre isso, me parece, dessa primeira infração do proprietário de um automóvel, que é o não pagamento ou a não legalização do seu automóvel junto aos órgãos competentes, né? E a gente fala aqui, claro, de uma expressiva frota, com toda certeza. Com relação aos óbitos e às lesões, o quadro mostrou que 1% de todos os acidentes dessa região vão produzir como resultado óbitos de pessoa jovem, mas 99% vai produzir pessoas com lesões, que depois nós vamos ver nos quadros a intensidade dessas lesões e a perspectiva de melhora, de cura, de tratamento, né? Então, o que isso vai significar em termos de custos para as políticas, especialmente a política de saúde, a partir do ocorrido. Com relação à faixa etária, a gente observa aqui um outro dado que nós discutimos na tese, que é o fato de que 17% dos acidentes ocorreram entre a população de 18 a 19 anos, ou seja, justamente no período em que há o acesso à habilitação, mas que por força da legislação vigente, a ocorrência de alguma infração pode levar à suspensão da habilitação. Então, o que nós entendemos dos dados coletados ali? Primeiro, né, o jovem de 18 a 19 anos, costumeiramente, sob a supervisão dos pais, acaba recorrendo a percursos menores, mais internos, né, menos na questão dos horários, há uma limitação, há um acompanhamento familiar para que esse primeiro ano transcorra, digamos, dentro de uma normalidade. A partir dali, você tem um jovem que já está inserido na universidade, ou está trabalhando, está em outras atividades, e ele, naturalmente, também, por características da própria juventude, né, do comportamento juvenil, começa a empreender trajetos maiores, percursos maiores, e alterar também os seus horários, enfim. A partir dos 20 anos aos 24, nós observamos a maior faixa de ocorrência de acidentes entre jovens, totalizando 56% da amostra. E a partir dos 24 anos, 27%. Né? Então, essa questão da faixa etária fala bastante de comportamentos, né? E também das etapas que cada um desses momentos de juventude passam a demandar do sujeito no que diz respeito à trafegabilidade, enfim. Né? Sobre reincidência, né? Esse foi um assunto também que a gente tratou, no sentido de, após uma colisão, após um acidente, o que ocorre com as pessoas? Elas vão se cuidar mais? Elas vão reduzir os trajetos? Elas vão se expor menos ao risco? O que acontece? Então, como eu coloquei anteriormente, não houve entrevista, existe aqui dados que nós precisaríamos, com entrevistas, com o conhecimento melhor dos sujeitos, aprofundar. Mas o que os dados demonstraram é que, do total dos acidentes, em Cascavel, 152 homens, daqueles primeiros lá, voltaram a sofrer um novo acidente, e 45 mulheres. Na cidade de Toledo, também, 95 homens reincidiram e 33 mulheres. Marechal Cândido Rondon, 13 e 5, e a cidade de Palotina não foi identificado esse item, né? Por que na cidade de Palotina não foi possível identificar o item?
muito provavelmente pela qualidade do registro. Por quê? Porque o registro ele acontece lá no local da ocorrência e ele vai depender muito da habilidade, da capacidade, do treinamento que o policial, o bombeiro, a pessoa que está lá na hora faz da ocorrência, né? Então, às vezes, até pelo ambiente, pela forma como as coisas estão, a situação, pode ocorrer uma negligência ou uma falta de informações sinalizadas no formulário. E isso leva, então, a uma redução de registros, né? Não significa que não ocorreu, mas significa muito mais que houve essa negligência de registro. A reincidência e a questão da faixa etária, né? Então, quanto tempo depois os sujeitos sofreram um novo acidente? E aqui a gente vai observar que no quadro das 5 cidades, a cidade de Toledo é aquela em que, após o primeiro acidente, o jovem recorreu a um segundo acidente num tempo mais curto. E na cidade de Marechal Cândido Rondon, isso demorou um pouquinho mais, né, para ocorrer em termos de meses. Então, o período na cidade de Toledo foi mais breve para a reincidência. Aqui o item que nós tratamos, então, da minimização dos impactos sobre a integridade da força de trabalho dos jovens através do uso de equipamentos de segurança. Neste quadro, eu demarquei para falar aqui com vocês as principais lesões que podem levar ao óbito. Então, diferentemente, né, do que eu mesma pensava sobre isso antes de iniciar o estudo da pesquisa, é de que as lesões de crânio seriam aquelas que mais levariam os sujeitos a óbito. E durante a pesquisa, o estudo, a gente compreendeu que são justamente as lesões de tórax, abdômen e pelvis que levam o maior número de pessoas ao óbito, porque são as situações de esmagamento de órgãos importantes que podem levar a hemorragias, né, a situações que não têm o controle para a reversão do quadro. Já as lesões de crânio, ainda que sejam graves, muitas vezes até limitantes, podem levar também ao óbito, elas têm uma característica de menor gravidade, justamente também porque elas são mais facilmente identificáveis já no momento da ocorrência. Então, está aqui sinalizado para a nossa região o decréscimo desses números. Então, aqui na cidade de Cascavel, no ano de 2012, né, para ilustrar, nós tínhamos 191 casos de lesão de tórax, 164 no ano de 2013 e 174 em 2014. Então, esses números de Cascavel demonstram o quê? Justamente aquilo que nós falávamos antes do início dessa conferência, de que a permanência, a continuidade de uma política de prevenção, educação para o trânsito, abordagem na via, blitz, né? Elas fazem com que esses números eles tenham uma reação no comportamento das pessoas e, consequentemente, nos números de ocorrências, né? Então, é por isso que ocorre a redução, porque essas lesões são justamente aquelas que estão associadas à falta ou ao uso do cinto de segurança, que é o uso justamente desse equipamento de segurança que altera esse tipo de lesão que pode muito facilmente levar ao óbito. Na linha vertical aqui, sinalizei para demonstrar a questão das lesões, que são aquelas que produzem longos períodos de recuperação, né? Acredito que todos nós aqui dessa sala hoje, em algum momento a gente foi num banco, numa rodoviária, até mesmo no ambiente da universidade, e viu lá uma pessoa com pinos, né, com aquela parafernália toda que é utilizada para recuperação de membros, né? E é justamente aonde reside para o tipo de trabalho da nossa região, uma limitação na questão do trabalho, que é a lesão de membros superiores, mão direita e esquerda, e membros inferiores, as pernas, a locomoção, a possibilidade de permanecer em pé, por exemplo, num ambiente de fábrica do agronegócio que a gente conhece, como, por exemplo, um frigorífico, né? Então, eu sinalizei aqui
a questão das lesões, depois nós vamos ver também a repetição delas, mas é um número bastante considerável, então, de lesões de membros, né? Aqui na tabela a gente apresentou, então, o número de lesões de membros relacionando ao trabalho na agroindústria. Então, Cascavel, 906 lesões, Toledo, 886 no período, Palotina, 4 e Marechal Cândido Rondon, 127. Então, são todos números muito expressivos quando nós pensamos justamente nisso que a gente menciona, que esse tipo de lesão múltipla, né, normalmente ela é grave, ela envolve várias cirurgias, período longo de recuperação, após a cicatrização vem todo o processo de fisioterapia, né, para que, enfim, às vezes ao final de 1 ano e 8 meses, 24 meses, o sujeito ter a condição de retomar a vida produtiva dele. Então, é um longo período que demanda investimento público também, né? E muitas vezes, inclusive, investimento pessoal. Nesse quadro aqui, o que a gente chama atenção, né? O objetivo mais do que os números é para que a gente reflita um pouquinho o que significa uma pessoa que está dentro de um meio de transporte ou até mesmo numa moto sofrer, como a gente vai identificando aqui, até 11 fraturas ou 11 lesões pelo corpo num acidente. Então, como que o número de lesões aumenta? O número de lesões aumenta à medida em que a velocidade que a pessoa está trafegando aumenta. Então, quando nós vamos aqui observando, né, a reincidência de 2 lesões, de 3 lesões, de 4 lesões, de 6 lesões, nós vamos entendendo, né, que essas pessoas que estavam aqui envolvidas nesses acidentes que nós pesquisamos estavam transitando em alta velocidade, né? Então, há um dado aqui de comportamento que se enquadra nas questões da educação para o trânsito e que tem a ver com a ideia da prevenção dos acidentes. Aqui nós tratamos da questão das motocicletas, o trabalho não teve esse foco, essa especificidade, mas à época da pesquisa nós julgamos importante trazer isso, porque em muitas cidades há pesquisas, né, que fazem essa avaliação, e na cidade de Maringá, por exemplo, tem um dos trabalhos produzidos lá sobre acidentes de trânsito, que indicou, né, numa relação muito semelhante a essa que nós trouxemos aqui, a presença de caminhonetas, né, de veículos grandes. E no nosso caso, nós observamos a presença da moto. E quando a gente fala da questão da moto, a gente discute a questão do acesso, né? Então, o que seria uma política para a preservação da vida do jovem, né? Que é um sujeito que tem pouco dinheiro, né? Condição financeira limitada. Então, para muitos jovens, a moto acaba sendo a única alternativa de transporte. Não se trata de preferência, mas de condição, né? E essa condição que ele é exposto para adentrar ao mundo do trabalho e também dos estudos, muitas vezes, é um fator que expõe ele a um risco maior. Então, pensar que poderíamos substituir o uso da moto numa política de uma condição de mobilidade urbana com investimento, né? Um transporte de maior qualidade, que realmente atendesse os fluxos, as necessidades, cobertura de todas as áreas da cidade. Então, como que o transporte urbano, público, poderia, né, intervir ou interferir nessa realidade que se apresenta aqui dessa questão das motos na nossa cidade e na nossa região como um todo? Com relação às lesões, aqui também fiz uma sinalização para chamar a atenção. Primeiro, né, na coluna em azul ali em cima, número de ferimentos leves. O que é ferimento leve? Uma escoriação de pele, um corte, né? Situações que não envolvam fratura. Na sequência, a gente vai observar um número importante que se refere aos ferimentos considerados grave, sem risco à vida. Que aí é aquilo, a fratura da perna, fratura de braço, de clavícula, né? Outros tipos de ferimentos, mas que ao adentrar ao hospital, o sujeito já tem uma perspectiva de recuperação e não de óbito.
Então, esse é um dado importante, porque aqui estão aquelas pessoas que vão permanecer em tratamentos mais ou menos longos, mas irão permanecer dependentes do serviço de saúde. No terceiro quadro, sinalizado em vermelho, estão aqueles considerados graves e com risco à vida. Então, de novo, é importante a gente observar isso, né, na evolução que na sequência eu trago aqui. Então, com relação aos óbitos, né, a gente observa que os óbitos são expressivos? São, mas eles ainda são menos expressivos do que quando nós observarmos essas duas colunas de lesionamento, com risco à vida e sem risco à vida, mas com dependência de continuidade de tratamento. Esse quadro aqui é um quadro que hoje ele já não está atual nos seus valores, né? Mas com relação aos dados que ele apontava, era que o custo, né, da entrada de uma pessoa que sofreu um acidente é levada pelo bombeiro até um hospital conveniado do SUS, que é a porta de entrada, aquela consulta inicial, que é uma consulta que o médico vai fazer, verificando os sinais vitais, tudo aquilo lá. À época custava R$ 124, né? Podendo, com a inclusão de um raio-x, alguma observação a mais, chegar aos R$ 685 diários, né? Nos valores atuais da tabela SUS, um paciente politraumatizado vai custar hoje entre R$ 2.500 a R$ 6.000 por dia, em função das cirurgias, da utilização de UTI, exames complementares e medicação que vai ser necessário para restabelecer a saúde dessa pessoa, né? À época da pesquisa, nós identificamos, então, que seria o número de internamentos nas cidades pesquisadas correspondia a manter uma pessoa em internamento diário por 666 dias, né? Ou seja, praticamente 2 anos com um sujeito internado, fazendo o consumo ali, partindo de um custo básico, né? E levando em conta essa atualização de tabela, me parece que é possível nós termos uma dimensão do que isso significa para a política de saúde em termos de investimento econômico-financeiro. Com relação aos óbitos, né, eu gostaria de chamar a atenção nesse quadro aqui, que a gente observa as internações e os óbitos. E a proporção disso também nos faz vislumbrar um outro dado, que é a importância, né, de estarmos numa região, nessas cidades que nós estamos trabalhando aqui, são cidades que possuem uma expressiva e regular rede de serviços em saúde. Então, o decréscimo de óbitos aqui, ou o número baixo de óbitos que a pesquisa encontra para o período, não significa somente que os acidentes não foram tão graves, mas significa também que os serviços médicos, que o socorro, né? Então, a presença do SAMU, pronto resgate, ou menor espaço de tempo para esse resgate, impactam diretamente na possibilidade de recuperação e prevenção do óbito. Então, digamos que aqui nesse quadro, a gente, para além, né, dos óbitos, nós podemos olhar para a potencialidade da nossa região em termos de serviços de saúde. Atualização aqui, como eu disse, né, os dados do Detran Paraná, eles não vêm fracionados, tipificados, mas no número geral de 2016 a 2020, no estado do Paraná, nós tivemos esse número aqui, né, 28 mil, 29.500 em 2017, 33 mil feridos, 36.566 feridos em 19 e 29.432 feridos em 20. Lembrando que 2020 é um ano que muitos de nós passou em casa, que havia inclusive um apelo para não transitarmos, então, com o fechamento de algumas cidades, de algumas empresas, indústrias, por alguns períodos, se esperava um número muito abaixo disso, né? Que, na verdade, nós podemos, inclusive, pensar numa média aqui que se manteve acima dos 25 mil feridos por ano para o período, né? Então, 2020, apesar da redução da mobilidade, não houve a redução de feridos no trânsito.
Com relação aos óbitos, né, aqui também a gente retoma o que foi demonstrado anteriormente, né, que o óbito posterior fala desse sujeito que vai para o serviço de saúde muito ferido, com politraumatismos, né, de diversos níveis, desde um arranhão até com um rompimento de um baço, um fígado, enfim, algo mais grave, que vai levar ao óbito posterior. Os números do óbito no local também falam da violência no trânsito de uma maneira muito contundente, né? Porque vejam só que em 2016 nós falávamos de 268 pessoas que faleciam no lugar da ocorrência. Em 2020 nós estamos falando de 838 pessoas. E de novo, o que faz aumentar o óbito no local, né? A brutalidade do impacto. Né? E a brutalidade do impacto vem com o quê? Vem com velocidade, vem com a irresponsabilidade de motoristas, fazendo ultrapassagem irregular, né? Então, existe aqui um elemento que conota essa falta de educação para o trânsito, revertida e impactando justamente na maneira como os acidentes ocorrem e o que eles têm como produto, né? O que eles produzem para o manuseio social. E aí, no total, né, em 2020, chegamos lá, então, aos 30.479 feridos e óbitos, enfim, né? Esse é o dado atualizado para o estado do Paraná. Com relação a esses gráficos aqui que nós demonstramos sobre a educação para o trânsito, do que ele fala, né? Aonde a vítima estava no momento do trânsito. Observem que para 5 cidades, a principal vítima estava no local de condutor, né? E se nós já vimos que o que impacta nesse resultado é o uso ou não de equipamentos de segurança, é a prudência, é o respeito às normas de trânsito, nós estamos vendo aqui então que nós temos um condutor que carece muito ainda de educação para transitar, né? Porque ele é a principal vítima. Em segundo lugar, podemos observar aqui o outro sujeito muito exposto do acidente, que também é a responsabilidade desse condutor, que é o carona do banco direito e a garupa da moto, que são os principais, os segundos principais feridos que nós localizamos na nossa pesquisa. Então, além de nós termos um condutor, né, que se demonstra agressivo em não respeitar as normas, ele também não se coloca como responsável pelas vidas que ele carrega consigo. Então, em terceiro lugar, vem a vítima que está no banco de trás, mas sempre pensando na lógica de que o condutor é o responsável por isso. Então, essa foi a discussão que nós fizemos lá na tese. Dialética da produção do espaço e a violência no trânsito. Aqui nós trabalhamos a questão do Christaller, né, a questão dos locais centrais, o desenvolvimento e a organização das cidades, e identificamos aqui, né, uma característica comum dessas cidades, que é o fato de ter uma área central da cidade que concentra determinados serviços, como órgãos públicos, bancos, né, que também demandam uma locomoção de pessoas de vários locais da cidade. Então, esse ponto acaba sendo um ponto nevrálgico ali para as ocorrências, justamente porque é um ponto da cidade onde você concentra também a circulação de pessoas. O outro dado, né, importante que nós trouxemos para a discussão foi a presença dos acidentes em área rural dessas cidades, né, que é algo que podemos considerar como novo, que na tese nós associamos ao fato de duas questões. Primeira delas, né, a questão da pavimentação asfáltica da área rural no atual momento. E, paralelamente a isso, o fato de estarmos em cidades cortadas, cercadas por rodovias, e que quando as pessoas saem dessas áreas rurais ou saem da BR para adentrar a área rural, o motorista ainda está naquele ritmo de BR, né? Em termos de velocidade, em termos de conduta. Então, o espaço rural, nós demos a ele uma interpretação aí de um espaço que gradativamente vai sendo tomado pelo comportamento urbano. Então, a gente não fala mais hoje de um espaço rural totalmente rural, com carrinho de boi, com a charretinha transitando lá,
mas de um espaço rural, de equipamentos pesados, de caminhonetes velozes, de motos, né? Um outro território muito mais assemelhado ao espaço urbano do que propriamente aquele rural que nós concebemos lá na década de 70, início dos anos 80. A questão dos dias da semana, né, nós utilizamos esse fator também para análise em função de outros estudos de âmbito nacional. O nosso estudo demonstrou uma certa linearidade nos números de ocorrência na região, com uma leve ascendência nos finais de semana, mas nós entendemos que essa linearidade tem a ver com as características, de novo, da produção agroindustrial, com a presença das universidades, com os cursos de pós-graduação que funcionam, inclusive, aos sábados. Então, existe uma rotina regional de trânsito muito similar de segunda a segunda, né? Então, não há um esvaziamento total das vias em função dessas atividades que se colocam. O horário, né, o horário de pico que nós identificamos foi das 18 horas às 23h59, que coincide também com a saída de muitos locais de trabalho e a locomoção em direção às universidades, ao estudo, à escola secundária, enfim, a essa rotina que envolve juventude. Com relação, então, aos períodos, né, o dia é o momento de maior número de acidentes, 55%, 10% na madrugada e 35% à noite. Com relação a esses números da madrugada, eles não constam na tese, né, mas aquele momento do estudo, dos documentos, foi possível constatar que muitos dos acidentes urbanos na madrugada, eles ocorrem na proximidade das fábricas. Então, quando ocorre a mudança de turnos da madrugada, inclusive registros na Polícia Militar, do período que ainda era manual e não digital, onde existe uma maior riqueza de detalhes, a descrição de quem atende a ocorrência, que a gente verificou lá, por exemplo, pessoas de um mesmo setor de trabalho, um saindo e outro chegando, que colidiram e se feriram, enfim, né? Essa rotina do trabalho ali incidindo também nessa questão dos números aqui da madrugada. Aqui a gente trabalhou também com essa questão do impacto nos serviços, né, da rede de saúde. Eu sinalizei aqui só para a gente visualizar o que impactou para o Hospital Universitário de Cascavel, né, um total no período de 2012 a 2014 de 586 atendimentos só no Hospital Universitário de pessoas acidentadas, né? Então, considerando o número de leitos do hospital, toda a rede de serviços, há que se considerar aquilo que nós falamos no início dessa apresentação, o quanto que cada um desses acidentados demanda de empenho de uma equipe de saúde durante a noite, durante a madrugada, quantas especialidades, quantos profissionais se envolvem para dar conta dessa situação, né? Então, ao envolver toda a equipe nos acidentes, muitas vezes a gente ou negligencia ou deixa para um outro momento atendimentos menos urgentes ou menos graves, né? Mas que há um impacto para os serviços, com certeza está demonstrado, né? A Toledo, o antigo Hospital Bom Jesus, que é o credenciado para o recebimento dos acidentes, né? E é uma referência regional, porque aqui nós temos no entorno, então, cidades menores da Regional de Saúde, como Ouro Verde do Oeste, São Pedro do Iguaçu, Novo Sarandi, enfim, isso vai aumentar ainda mais o impacto, chegando a um total de 1.578 atendimentos para o período da pesquisa. E trouxe aqui também, né, um dado da Organização Mundial da Saúde, né, só para dizer por que é importante discutir acidentes de trânsito, por que é importante essa reflexão sobre o espaço, a constituição das nossas cidades, da maneira como nós pensamos a produção, a vida econômica, associada à preservação da vida, né? Porque, sem sombra de dúvidas, esse mapa aqui fala um pouquinho dessa realidade, né? No Brasil, as mortes por acidentes de trânsito chegam a 38,65%, sendo superados somente pelos países asiáticos, né?
a China, a Rússia, né? E ficando aqui abaixo dos Estados Unidos. Então, é um número bastante importante em termos de América Latina, o reflexo do que os acidentes de trânsito produzem para o Brasil e para cada uma das regiões dentro das suas especificidades. Aqui Gislene, 10 minutos, só ok, lembrete. eu estou bem no finalzinho já. Obrigada, professora. Trouxe aqui também, né, só para a gente pensar qual foi o comportamento, desde a pesquisa até aqui, daquilo que o Detran Paraná identificou no ano de 2016. A permanência da presença da faixa etária dos 18 aos 29 como predominante nos acidentes gerais do estado do Paraná. E com vítimas fatais, 29,25 no ano de 2016. E 35,43 das vítimas não fatais no mesmo ano. Então, a abrangência, né, a quantidade disso é muito significativo, na verdade, para todo o estado. Aqui no ano de 2020, então, a gente pode observar que aqui também há um crescimento, né? Anteriormente, nós vimos lá o número total de acidentes, que se manteve em 2020. E o quadro aqui, aliás, o gráfico aqui demonstra um aumento do número da população jovem. Então, nós progredimos, avançamos na questão dessa população. As conclusões, então, né, eu, de uma maneira geral, fui colocando até já as conclusões ali, né, de que, de fato, os números demonstram que o que ocorre nessa região, que a realidade que nós estamos verificando, tanto naquilo que a pesquisa apontou, como esses dados atualizados demonstram, de que, ao longo do médio e longo prazo, a realidade que nós estamos vivendo em acidentes de trânsito irá produzir uma questão importante no que diz respeito à mão de obra de pessoas jovens, né? Ou a inclusão dessas pessoas no mundo do trabalho. Ficou evidenciado, então, que os acidentes de trânsito, eles, para a nossa realidade local, eles impactam muito mais em lesão, em recuperação, em privação de vida das pessoas do que propriamente nos óbitos. Então, o óbito finaliza e a lesão, ela prorroga esse estado de permanência numa condição que não é a condição do bem-estar social para o desenvolvimento dos sujeitos. A predominância das lesões de membros superiores e inferiores, a questão de que os homens estão dominando, né, a questão do número de acidentes, e aí também tem muito para se discutir, que não era o foco dessa pesquisa, né? Então, questões de gênero, a questão do acesso das mulheres aos meios de transporte, a possibilidade de adquirir um veículo, né? Então, aí tem toda uma outra discussão possível, né, pertinente, mas que não era o nosso objeto. A pesquisa apontou também a concentração da faixa etária, como eu coloquei, dos 20 aos 24, como a mais importante, e ficando atrás justamente o inicial dos 18 aos 19 anos. Com relação às características dos acidentes, prevaleceram as que envolvem pelo menos uma motocicleta. Em 68% dos casos, das ocorrências, havia uma motocicleta envolvida ou mais de uma. A característica também que se percebeu é que o número de ocorrências em dias do final de semana, apesar de que a gente tenha constatado essa linearidade, há um leve aumento desses números. As observações relacionam os eventos de acidentes com horários de atividades produtivas, daquelas relacionadas ao estudo, ou seja, né, qual que é a importância de mencionar isso? Que nem tudo que diz respeito ao acidente de trânsito se justifica única e exclusivamente pelo uso de substâncias psicoativas, seja ela o álcool ou outras drogas, mas que a realidade produtiva, os fluxos da cidade também são fatores externos que produzem um determinado resultado na ocorrência dos acidentes. Então, para a gente começar a pensar um pouquinho além da questão da substância, porque quando a gente vai para a linha de pensar a substância, parece que é impossível agir ou parece que tudo se justifica.
quando, na verdade, um tracejado de uma via, um semáforo, um redutor de velocidade, a realização de blitz constantes, né, a intervenção no espaço pode produzir uma redução também, né? Ficou demonstrado que as cidades pesquisadas, bem como a região onde se insere, vivenciam o chamado bônus populacional, mas que em breve passarão a vivenciar a redução significativa da oferta de mão de obra jovem. Isso porque os nascimentos diminuem e a longevidade se amplia. Por fim, as considerações finais, né? Especialmente a gente fala então de que as cidades estudadas ainda carecem se organizar como um espaço acolhedor da vida humana, com vistas a propiciar e extrair o maior potencial produtivo das vidas. O ambiente da pesquisa deixou transparecer o fato de que o planejamento das nossas cidades levou grande quantidade de empresas, indústrias para a margem de rodovias, e que, ao levar para rodovias, levam também esses trabalhadores para um local onde ocorre uma maior exposição aos acidentes de trânsito, visto que ali o trânsito é mais intenso e num fluxo mais acelerado. As cidades pesquisadas têm um planejamento de trânsito que priorizou o alargamento das vias, possibilitando assim o aumento da velocidade e o aumento também do fluxo de veículos, em detrimento de se pensar uma cidade para os pedestres, né, de melhores condições de vida, trafegabilidade, segurança para a vida humana. Então, há uma priorização justamente daquilo que é o transporte individual, privado, em detrimento do coletivo. O presente estudo se constituiu como um marco, um trabalho inicial de sistematização, e a partir dele cabem muitos outros estudos, né? E até pensando, né, do período que finalizamos a pesquisa, aquilo que a gente avançou nos estudos, o que se acompanha no âmbito nacional, seria até da gente pensar em um observatório regional dos acidentes de trânsito, né? Visto que esse período entre o cessar da pesquisa e os dias atuais, a gente não observou uma redução, uma queda importante, uma diminuição. Ao contrário, né, nós temos observado uma elevação desses números e também da gravidade das ocorrências. Então, caberia com certeza O que você deseja buscar? Já tem mais gente sinalizando aqui para mim. E, por fim, o estudo, então, conseguiu captar e demonstrar o descompasso e as limitações entre a geração e o arquivamento de dados, que é aquilo que eu comentava anteriormente, né? A forma como os dados são gerados, captados na fonte, são colocados nas bases e a maneira como as bases também não se comunicam. Então, todos esses fatores são limitantes para a gente pensar a intervenção. E são limitantes, mas também são desafiadores, para a pesquisa, né? Porque é justamente aí que a pesquisa se coloca num vácuo, que é o vácuo da produção de dados, para fazer justamente a convergência daquilo que se constata aí. Enfim, né, isso tudo que eu coloco aqui dessas bases diferenciadas, como a definição de faixa etária, o registro das ocorrências, né, a partir de uma percepção individual e não de um parâmetro construído, destaca a impossibilidade da articulação e agregação desses dados entre si. Falamos da limitação das fontes, a análise dos dados não deixa dúvidas quanto à necessidade da intervenção. Os resultados demonstram, né, infelizmente, eu diria, acrescentando aqui, que a nossa região demonstra ser uma região que reage à intervenção punitiva, muito mais do que a intervenção preventiva. Então, quando há multa, quando há câmara, quando há uma intervenção punitiva, os resultados recuam, né? À medida que a gente vai liberando isso, há um acréscimo dos números. Então, um pouco desse elevar e cair os números tem a ver com esse comportamento, essa reação dos condutores à intervenção das políticas. Apesar das nossas cidades serem de pequeno e médio porte, elas não deixam de reproduzir em seus números tendências registradas em grandes cidades, como a gente demonstra na tese, né, na proporcionalidade da
similaridade do que nós temos como resultado das relações de trânsito equiparadas, inclusive, a cidades como São Paulo, né? E também essa motorização privada em detrimento da pública. E, por fim, aqui apresento, então, algumas referências com as quais nós trabalhamos nesse trabalho de pesquisa. Seria isso. Gislene, obrigada. 19 horas, né? Então a gente vai, né? Tem o Cris, né? O professor Cristiano colocou aqui, se alguém quisesse, né, fazer algum questionamento, colocasse aqui no chat, né? Então a gente tem aqui o Osmar, o acadêmico, é um doutorando, né? Prezada Gislene, os acidentes de moto ocorrem mais porque a população não tem acesso a comprar outros meios de transporte? Na sua opinião, existe alguma exclusão? O Estado deveria intervir com alguma política pública? Então, eu vou dar rapidinho, Gislene, para você comentar rapidinho, para que a gente também possa fazer o encerramento por conta do horário, tá? Sim, né? Inclusive na tese a gente fala sobre isso, né? Que qual é exatamente a maneira, isso é algo que a gente precisa aprimorar. Fato é que a possibilidade de uma habilitação financiada pelo próprio Estado, junto com uma política de educação para o trânsito, e a possibilidade, talvez, né, da produção de veículos populares mais equipados com itens de segurança, porque isso nós falamos lá também, que o dito carro popular, que no momento atual nem é popular mais, né, ele está quase que inacessível para a classe trabalhadora, porque nós estamos falando de veículos de 60, 50 mil reais, teria que haver algum subsídio, algum incentivo para a motorização. Mas, acima de tudo, Osmar, o que a gente defende é a qualidade, o investimento no transporte público de qualidade. Mais do que uma política para a substituição das motos, que a gente pense a cidade a partir do transporte público. Porque quando nós falamos de transporte público, nós estamos intervindo também na questão ambiental, né? Então, a gente atua numa política e intervém também numa outra. Então, isso é otimização de recursos. É sobre isso que a gente fala e defende lá na tese. Colegas, né? O assunto é muito interessante, mas pelo nosso compromisso, né? Também aqui com essa atividade de meio termo, né? Entre as demais atividades, nós agradecemos a colaboração da conferencista, a professora Gislene, né? E demais participantes. Convidamos a todos e a todas, né, para acompanhar as próximas etapas das conferências do NDR neste mesmo horário, né? Às segundas-feiras, nós já temos um evento programado para o dia 6 de dezembro e também, né, a pedido aqui da professora Crislane, da coordenação do PGDRA, nós estamos divulgando as atividades da Escola de Altos Estudos, né, pedindo aqui os interessados para fazerem sua inscrição. A Escola de Altos Estudos ela vai acontecer no dia 30 de novembro, 1º e 2 de dezembro. A gente tem pesquisadores internacionais e nacional, e é um momento muito importante para todos nós, né, do Programa de Desenvolvimento Regional e Agronegócio. Então, acadêmicos, professores, essa é uma oportunidade que a gente tem, né, de desenvolver a nossa competência científica, tanto nas conferências do NDR, quanto na atividade da Escola de Altos Estudos. Então, convidamos a todos a estarem presentes. Eu quero agradecer muito também, né, como mediadora, ao professor Valdir Galante, ao professor Cristiano Stan, que nos deram, né, são os suportes para a realização da conferência do NDR, são os organizadores, né, são aqueles que estão conosco aqui, possibilitando que a gente possa fazer esse encontro ainda na forma virtual. Esperamos poder voltar ao momento presencial em breve, tá? Gislene, muitíssimo obrigada, né, por atender aqui e deixo para você dar o seu boa noite aí de encerramento. Uma vez mais, agradecer essa oportunidade aos meus colegas, professores já mencionados pela professora Zelimar. Muito obrigada também à professora Zelimar, né? Não só por ter sido a minha orientadora nesse projeto, mas por ser a mediadora nessa noite, a todas as pessoas que participaram, que acompanharam, e dizer que eu fico à disposição, se alguém quiser se comunicar, também alguma pergunta, conhecer mais o trabalho, a gente tem toda a satisfação em poder
compartilhar aquilo que nós aprendemos no decorrer dessa pesquisa, e a gente realmente fica na torcida de que essa realidade apresentada aqui, né, seja um objeto transformado aí na nossa história, né, o mais breve possível, porque nós estamos falando de vidas realmente. Então, meu muito obrigada e o meu boa noite a todos vocês. Então, boa noite. Vamos agora para as nossas outras atividades, né? Os colegas do terceiro turno, que tem aula na graduação, e a gente que tem aula na graduação matutina, preparar as aulas para amanhã. Então, um abraço, boa noite a todos. Obrigada. Até breve, gente. Até.